Boa noite. O É Notícia entrevista hoje o economista e ex-ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega. Ele comandou a economia de 1988 a 1990 no governo Sarney. Amailson tem longa carreira no Banco do Brasil e no setor público e foi um dos sócios fundadores da consultoria Tendências. Muito obrigada, ministro, por voltar ao É Notícia. Prazer, Amanda. É muito bom ouvi-la, ainda mais nesse momento tão delicado da vida nacional e, de alguma forma, gera muita ansiedade, muita expectativa. Estamos a menos de uma semana da eleição, provavelmente a eleição mais ideologicamente polarizada desde a redemocratização. Como é que o senhor vê esse momento da história do país e o que ele reflete, na sua opinião? Olha, esse é um momento muito grave do país, porque nós estamos caminhando para eleger um candidato, um da extrema-direita, outro da esquerda, cujas propostas são incompatíveis com a realidade brasileira. Nos dois casos? Os dois casos. No caso do PT, o Haddad promete que o Brasil vai voltar a ser feliz com a era Lula de retorno ao governo. E isso é absolutamente impossível, é pura demagogia para ganhar o apoio de uma parcela mal informada da sociedade, né? As condições que levaram Lula a fazer um bom governo no princípio e ampliar os programas sociais não nasceram de sua ação, mas de algo que ocorreu fora do governo, uma espécie de maná dos céus, né? Maná do céu é aquela comida que cai se você fazer esforço nenhum. E o Lula ganhou 2 manás do céu. O primeiro foi o aumento das commodities, a partir exatamente de 2003, com a entrada da China no mercado mundial e o crescimento espetacular que ela estava apresentando. Então, uma conjuntura internacional muito favorável. Altamente favorável. Que não né? está presente hoje. Hoje é arriscada, porque você tem uma guerra comercial nascendo entre os Estados Unidos e a China, que pode ter graves consequências para a economia mundial. Hoje o Trump já falou do Brasil, inclusive no discurso dele, né? Foi a primeira menção que ele fez que o Brasil também é preciso renegociar algumas taxas, porque o Brasil se acha muito esperto e cobra muitas taxas dos americanos. O Trump seria uma espécie, como dizia o Lula, uma espécie de aloprado, né? Ele tem visões de mundo absolutamente inacreditáveis para um líder da maior potência do mundo, né? Ele está trabalhando para os Estados Unidos serem cada vez menos relevantes no contexto mundial, né? A declaração dele na ONU, a gente não vai ficar falando aqui tempo de Trump, nós estamos falando de Brasil. Mas, anyway, eu que fiz a digressão, desculpe-me. Então, a situação internacional, digamos, está se tornando hostil, a qual se acrescenta a trajetória de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, né, que pode provocar uma saída de capitais dos países emergentes, inclusive do Brasil, para os Estados Unidos. Isso já afetou a Argentina, já afetou a Turquia, né? Isso pode nos afetar. Ainda não acontece no Brasil, não acontece, essa porque fuga o Brasil de capitais. O Brasil tem uma situação muito segura do seu balanço de pagamentos, temos reservas internacionais maiores do que a nossa dívida externa. Então, e isso foi criado no governo Lula também, né? Isso foi criado no governo Lula por conta dessa situação. O Brasil passou rapidamente a gerar superávites gigantescos na balança comercial. E segundo, o Lula foi o beneficiário das maiores reformas do Fernando Henrique. Isso é comum em todos os países. Um governo faz as reformas e outro colhe. É como se um planta a árvore e o outro colhe os frutos. O que se espera é o que colhe os frutos, plante nova árvore para o próximo colher de novo. E assim sucessivamente, né? O Lula não plantou essas árvores, entendeu? Ele achou que esse Maná do Céu tinha vindo por causa dele. Então, é uma situação completamente diferente, né? Hoje, né? De que era em 2002, 2003. No caso do Bolsonaro, ele demonstra inacreditável inexperiência de como funciona o relacionamento do Congresso com o Poder Executivo, com o presidente. Não é? E, por exemplo, apesar de estar no Congresso há 28 anos, então ele não é novato, né? Não, embora queiram vendê-lo como novo. O que é mais inacreditável, né? Porque em 28 anos de congressista, ele devia ter aprendido essas coisas. Por exemplo, não há no Brasil a possibilidade de um presidente se eleger com maioria no Congresso. O máximo que consegue, salvo aquele ponto fora da curva do plano cruzado, em que o PMDB fez maioria no Congresso, o presidente consegue eleger 70, 75 deputados,
15% do Congresso. E ele precisa de 308 para fazer as reformas. Na verdade, precisa de 350, porque você sempre tem as defecções, o deputado que falta, o que se rebela, né? O Bolsonaro provavelmente se elegerá com 30 deputados, no máximo. E ele devia saber que na coalizão de em qualquer governo, um dado fundamental é o compartilhamento do poder. Nós vemos isso agora na Alemanha, vimos recentemente, alguns anos atrás, no Reino Unido, não é? Não acontece nos Estados Unidos porque lá é bipartidário, tá certo? Então, não precisa da coalizão. Mas é importante ter maioria, Exatamente. né? E o Trump só tem conseguido passar algumas medidas de reforma porque tem maioria nas duas casas. Perfeito. Vamos ver agora nas eleições de novembro. Amanda, e nessas coalizões, o que cimenta essa associação é o compartilhamento do poder, como eu falei aqui. Vale dizer, dar determinadas pastas ministeriais aos partidos da coalizão. Ele tem dito que não vai fazer isso, né? Que só vai nomear com base em critérios técnicos. É viável isso numa democracia, num presidencialismo de coalizão como o nosso? Não é, muito menos no Brasil, né? Ele chegou a dizer, abandonou essa ideia, de que ele ia indicar o ministério antes de se eleger. Ora, a formação do ministério é a cola, digamos assim, que liga a coalizão. Então, isso que ele está dizendo não faz o menor sentido. Ele pode estar dizendo para agradar os seus eleitores, porque tem muita gente iludida que ele vai acabar com o tomar lá da cá, que vai ser outra realidade, não é? Até seria desejável, mas não é essa a realidade, porque esse presidente que foi eleito, Haddad ou Bolsonaro, mas particularmente o Bolsonaro, vai lidar com um Congresso que é exatamente o mesmo de hoje, em termos de processos, visão de mundo, interesses paroquiais, pressões corporativas, né? E esse Congresso, ele está acostumado à negociação de cargos. E negociar cargos faz parte da coalizão. Né? Isso não acaba do dia para a noite, Isso não acaba. Né? E como dizia Ulisses Guimarães, quando se criticava o Congresso que ele presidia, ele dizia o seguinte: olha, meu filho, minha filha, pior do que o atual Congresso, só o próximo, tá certo? Então, vai ser igual. E como é que pode? Não tem como não ser. Você não pode... Além disso, ministro é um cargo político, ele pode ser um técnico no ministério, na pasta, mas ele é um cargo político. Então, o presidente tem que saber compartilhar o poder, senão ele não forma a coalizão. Até porque, mas isso não pode acontecer, por exemplo, a partir do segundo turno, porque naturalmente alguns partidos que estão na base de apoio do Alckmin, assumindo que haverá um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que é o que todas as pesquisas indicam neste momento. Alguns desses partidos, a gente sabe, uma grande parte do DEM ou do PP, principalmente do Sul e do Sudeste, devem caminhar com o Bolsonaro. Essa concertação, esse compartilhamento de poder não pode nascer das alianças do segundo turno? Eu acho que sim, mas se nascer, ela implicará necessariamente a escolha de pessoas políticas, de políticos para cargo no Ministério. Em critérios políticos, né? Critérios políticos. Né? E formar o Ministério, além disso, é uma obra de engenharia política, que o Bolsonaro não tem demonstrado possuir esses atributos. Você tem que ter um Ministério que tem que integrar mulheres, gente do Nordeste, gente do Sudeste, gente do Sul, gente do Norte, gente de segmento da agricultura, da indústria, dos movimentos sociais. É uma coisa muito complexa. Além disso, o presidente tem que saber como ele escolhe a sua cota. Por exemplo, ele não pode negociar a fazenda, o planejamento, a Casa Civil, aqui a educação, a saúde. Então, como é que se aloca tudo isso e que poder você dá a cada um deles? Não é? É realmente uma obra muito complexa. E daí deriva a capacidade do presidente formar a coalizão, número 1. Número 2, mesmo que forme a coalizão, ela operará a cada votação, certo? A maioria não é garantida, não é como no parlamento inglês, que você tem a maioria e todo mundo vai votar sempre com o governo, e se votar contra tem mecanismo de punição. Aqui não tem mecanismo nenhum. O parlamentar vota como ele quiser. E o parlamentar sabe, ainda que intuitivamente, se ele votar errado e der um problema na economia, o eleitor vai culpar o presidente, não ele, né? Porque o eleitor não conecta as más decisões do Congresso aos seus efeitos na economia. Para ele, o culpado de tudo é o presidente da hora, do dia. Por exemplo, nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos na pior recessão da história do país. Ela foi causada por razões internas. É um problema auto-infligido.
não veio de uma crise externa, de uma crise de dívida, né? Foi incompetência pura da Dilma e de sua equipe. Pois as pessoas estão pensando que o culpado é o Temer, né? O Temer apenas começou a consertar. Aliás, foi a melhor coisa que aconteceu para o PT, né? Porque está dando a possibilidade do PT tentar voltar ao poder, atribuir todos os erros e mazelas econômicas ao Temer. Se não tivesse havido impeachment, isso ia cair em cheio no colo do PT, não ia ter como negar. Essa é uma boa análise, é isso mesmo, tá certo? Então, o PT teve a sorte ainda de dizer o seguinte... Tem um impeachment no meio do caminho. Um impeachment. Então, na era Lula, todo mundo era feliz. Agora, na era Temer, todo mundo é infeliz, né? Mas quando o senhor fala, só voltando, que eu tenho uma curiosidade, porque existe uma crença generalizada que a gente vê repetidas muitas vezes, que todo o crescimento do governo Lula, a distribuição de renda, isso pode ser atribuído principalmente à conjuntura internacional muito favorável, como o senhor citou, e também aos feitos do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso. O senhor acha também que houve uma política do próprio governo Lula acertada e positiva que deu sequência a esse trabalho? Quer dizer, pode ser atribuído a ele também? Sim, claro, porque se o Lula não tivesse mantido a política econômica de Fernando Henrique, ele teve essa coragem, né, de contrariar os seus companheiros e passou a ter um Banco Central independente, uma política monetária vigilante para evitar o descontrole da inflação. Se o Lula tivesse nomeado certos economistas do PT para o Ministério da Fazenda, outros para o Banco Central, a crise de confiança seria tão gigantesca que o governo perderia o controle da situação. Então, a inflação anularia grande parte desse maná dos céus que o Lula recebeu. Portanto, o Lula tem méritos. E ainda aprofundou os programas de distribuição de renda, exatamente, né? Isso foi muito importante também. Ele aprofundou também. Porque teve essas condições. As pessoas acham Mas também teve alguma sabedoria, né? Porque às vezes o PSDB no governo não teve essa mesma sensibilidade social que, notadamente, o PT tem mais aguçada. Mas, por outro lado, Amanda, se você olhar a história do século XIX para cá, né, os programas sociais dos países ricos começaram a sair do papel, na maioria deles, depois da Segunda Guerra, quando esses países estavam ficando muito ricos. Sim. Estavam se enriquecendo no final do século XIX, continuaram enriquecendo no século XX, teve um intervalo das duas guerras, depois voltou todo mundo a ficar rico. Então, olha, no final do século XIX, a carga tributária da Inglaterra era 9% do PIB. Servia apenas para pagar Forças Armadas, Judiciário, funcionário público, a infraestrutura era feita pelo setor privado, né? Então, hoje é 30%, 40% do PIB. Esse aumento de carga tributária é que permitiu financiar os programas sociais. No caso do Lula, o que permitiu foi a combinação tanto de aumento da carga tributária, quanto do desenvolvimento que veio com esse benefício que ele recebeu do exterior e do governo Fernando Henrique. Agora, ministro, o senhor vê riscos à democracia? Tem se falado muito sobre isso, né? A Folha de São Paulo publicou um editorial ontem, no domingo, falando sobre os riscos das ameaças à democracia representadas pelas duas candidaturas, né? Até reservou um espaço maior à candidatura do Bolsonaro, ao autoritarismo, algumas declarações do vice dele, o general Mourão, e do próprio Bolsonaro, que diz que não aceitaria nenhum outro resultado que não fosse a vitória dele nas urnas, qualquer outra coisa contrária a isso, ou seja, a vitória do PT poderia ser considerada fraude. E também reservou um espaço ao PT, dizendo que apoia a ditadura da Venezuela, que diz que eleição sem Lula é golpe. O senhor vê alguma ameaça à democracia nesses dois extremos? Olha, além da Folha, uma prestigiada revista internacional, a The Economist, Sim. colocou o Bolsonaro na capa como ameaça à América Latina. Certo? O Levitsky, o Steven Levitsky, que escreveu Como morrem as democracias. É o livro da moda, né? O livro da onda. Na Folha na mesma direção. Eu acho que há muito exagero nisso aí, porque eles não estão considerando que, diferentemente de países como a Venezuela, mesmo a Turquia, né, o Brasil tem instituições de controle muito sólidas. As instituições, como a gente sabe, incluem não apenas as organizações, mas ela inclui também a imprensa. E eu diria a imprensa brasileira, por sua independência, pela qualidade de seus veículos, é hoje um forte instrumento de controle para a defesa da democracia, de controle
contra o autoritarismo. Mas a própria imprensa não pode ser podada por um presidente mais autoritário? Por exemplo, o próprio PT defende o controle da mídia, da imprensa, o controle econômico e social da mídia e da imprensa. É lógico que isso existe, é possível pela Constituição, existe em algumas outras democracias. O Bolsonaro ataca muito a imprensa também, os seus seguidores atacam muito a imprensa, como o próprio Trump faz. Ele cunhou a expressão fake media, né? No caso do Trump nos Estados Unidos. Isso de alguma coisa não enfraquece, de alguma forma não enfraquece, não rebaixa a democracia, porque é isso que o Steven Levitsky argumenta no livro dele, né? De uma erosão da democracia, um rebaixamento da democracia. Eu diria que para haver erosão da democracia, primeiro teria que neutralizar a imprensa como voz, né, que controla o governo. Eu gostaria de lembrar que no auge do Lula, o governo tentou uma lei de controle da mídia. Todo mundo está se lembrando do assessor de imprensa do Lula, né, que ele defendia abertamente o controle da imprensa. E não conseguiu. Por que conseguiria hoje? Né? Não vejo nenhuma condição disso acontecer. Além disso, o Congresso, ele desenvolveu uma prática que significa, comparando aos países de parlamentarismo, o voto de confiança. Ou seja, como é o voto de confiança no regime parlamentarista? Se o governo não está dando certo, vota-se uma moção de confiança. E se o governo perder, eleição imediatamente, né? Aqui no Brasil, como não é parlamentarismo... Já aprendeu que dá para fazer um impeachment, né? Dá para fazer um impeachment, porque o que se aprendeu é que a lei do impeachment no Brasil é tão ampla que você pode enquadrar qualquer coisa, até uma declaração do presidente, né? Se você imaginar que a Dilma perdeu o mandato por uma pedalada fiscal, por mais que tenha sido desastrosa a política fiscal dela... É um esforço jurídico, né? Para tentar encontrar ali um motivo razoável. Formalmente, havia razões para isso. Gente do Tribunal de Contas, procuradores, mostraram isso. Mas é um tribunal político, né? Exatamente. Né? Diferente dos Estados Unidos, em que a Constituição diz que o presidente será impedido por altos crimes e contravenções penais. Só isso. Tá? Então, alto crime político e contravenção penal. Por exemplo, a traição. Vai depender muito da interpretação em cada caso. Isso já aconteceu no Brasil também. Essa lei de 51, ela tem umas 50, 60 hipóteses que levariam à instauração do processo de impeachment. Se o governo, seja do Bolsonaro, seja do Haddad, tentar minar a base da democracia como a imprensa, eu acho que dificilmente ele conseguirá fazer isso com mudança da legislação. Além disso, para os casos mais graves, você tem o judiciário brasileiro independente, está aí a Lava Jato. Né? Se o PT tivesse a força que as pessoas temem que ele tivesse, que ele teria, o Lula não estaria preso. O Lula é um sujeito poderosíssimo, está na cadeia, não conseguiu nem um habeas corpus ele conseguiu. Portanto, eu acho muito exagero. Certo? O que pode acontecer num desses casos é uma deterioração da economia, se um dos dois, ou qualquer um que seja eleito, não conseguir aprovar a reforma da Previdência. O senhor acha esse o risco mais iminente? Então, uma deterioração da economia, não da democracia, da economia. Não da democracia, né? Você deteriora as condições econômicas. Por quê, Amanda? O mercado financeiro, voltamos a falar aqui do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, ele criou uma narrativa para o risco de insolvência fiscal. O Brasil está caminhando para uma situação de insolvência fiscal, que é a insolvência medida pela relação entre a dívida pública e o PIB. Já está quase em 80%, Já está quase 80%, né? era 51% quando o Dilma começou o governo. Quer dizer, subiu numa velocidade exponencial, exatamente, né? Um ritmo veloz. Vai chegar a 80% ou mais no próximo ano e só vai estabilizar, se não fizer nada, quando chegar a 100%. Aí não estabiliza, porque o mercado antecipam o desastre e abandonam o financiamento da dívida, aí o colapso acontece. Aí vira o quê? Uma Argentina tem que dar calote na dívida, fuga de investidores? Eu digo que é uma Grécia com uma diferença. Na Grécia, o governo não pagou a dívida porque não podia emitir o euro. Aqui, o calote vai se dar via inflação. Ou seja, vai emitir mais real e aí exatamente. A inflação Embora galopante. A Constituição proíba, sempre haverá uma interpretação para a crise, né, que leva o Banco Central a comprar, ainda que indiretamente, papéis do governo. Né? Então, mas o que o mercado está dizendo?
Isso é realmente um grande risco. Mas, qualquer que seja o presidente da República, ele fará a reforma da Previdência. E aí, ela continua subindo um pouquinho, daqui a pouco estabiliza por volta de 2022 e, em seguida, vai declinar e tudo isso volta ao normal. Se a reforma da Previdência não for aprovada, essa narrativa desmorona. E aí haverá uma deterioração muito rápida das expectativas e uma fuga dos financiadores que hoje compram os papéis Porque públicos. a gente vê que todos os investimentos estão retraídos, né? Nenhum empresário quer investir até saber quem será o próximo presidente, qual será a equipe econômica dele e qual será o pacto que ele formará com a sociedade, as promessas, as garantias que ele vai dar de que, por exemplo, a reforma da Previdência ou a reforma tributária e outras serão feitas. Aí só a partir daí começa a voltar a confiança. Crucialmente a reforma previdenciária. Da Previdência. É o maior gasto hoje, porque né, a tributária é relevante para efeito de eficiência. Mas não de ganho de arrecadação ou deixar de perder a arrecadação. Não, eu acho que o sistema tributário virou um caos completo, um manicômio completo, e isso é causa de ineficiência na economia. Parte da estagnação do Brasil se dá por causa do sistema tributário. Então, uma reforma tributária digna desse nome vai tirar da frente esse empecilho. O Brasil ganha produtividade e potencial de crescimento, né? Mas eu acho que os mercados manterão a sua expectativa positiva se, por exemplo, o Temer conseguir se articular com o próximo presidente e fazer a reforma tributária em 1 mês e meio que lhe resta. Mas o senhor acredita nisso, nessa possibilidade, essa janela? Muito difícil, pouco provável, né? É muito difícil. O pessoal do governo está muito confiante que vai acontecer, mas eu vejo a primeira dificuldade é a articulação entre o presidente atual e o próximo, né? Em segundo lugar, como alguém lembrou hoje, depois de uma campanha como essa, muitos deputados estão a fim de tirar uma semana, 2 de férias com a família, tá certo? Dificilmente vai dar quórum. Então, o teste do próximo presidente vai ser a reforma da Previdência. E isso vai ser percebido, se é possível, como você falou, se ele formar a maioria e maioria estável. E logo no começo, né? Quer dizer, na largada do mandato ele já vai, ou até antes, né? E tem um ponto que você mencionou agora, que é muito relevante, ele tem que ter um pacto com a sociedade, porque qualquer que seja o presidente, ele vai assumir uma sociedade dividida, polarizada. Agora, né? Maílson, como é que a gente imagina que a gente vai ter um ambiente favorável para a reforma da Previdência se a gente não teve até agora? É uma reforma impopular, a maioria da sociedade não concorda. O governo Temer, tudo bem que errou muito na comunicação no início, mas assim, pelo menos entrou na pauta, na agenda do país como um tema relevante, foi pela mídia esmiuçado detidamente e mesmo assim continua sendo uma reforma impopular, claro. Né? O que garante que o novo presidente vá conseguir fazer isso? Eu acho muito difícil aqui para nós, tá certo? Primeiro, porque se for o Haddad, o PT é contra a reforma. Como é que ele vai enfrentar o PT e fazer uma reforma minimamente necessária para evitar a trajetória explosiva da relação dívida-PIB? Mas ele já assumiu a necessidade da reforma, né? Embora isso não esteja explícito no programa de governo do PT, nas entrevistas a gente tem que dizer, mas você veja, alguma reforma é necessária. Um dos formuladores do programa, o Márcio Pockmann, disse que não precisa da reforma. Mas ele desautorizou, né? O Márcio Pockmann, numa entrevista recente. Mas seja como for, mesmo que o Haddad caminhe para o centro, ele vai ter muita dificuldade no seu próprio partido de fazer a reforma tributária. Porque o PT, talvez seja uma reforma mais tímida, aquém do que o mercado espera. Mais voltada para o funcionário público, né? Mas a questão de idade mínima. Por quê? O PT, recentemente na reforma da Previdência, gerou uma narrativa absolutamente desonesta, né? De que não tem déficit na Previdência, que essa Previdência é feita para os ricos, que os brasileiros vão morrer antes de se aposentar. Né? Agora vai ter que dar uma guinada nesse discurso, é difícil, politicamente é difícil. Né? Então, esse é um desafio grande, pode ser que o Haddad consiga, ele é um sujeito muito jeitoso, conhece os problemas. Né? Agora, o Bolsonaro, ele está com a ideia de fazer uma reforma que é uma utopia. Pela certo? Capitalização. Né? Como é que esse sistema... Porque isso não era discutido ainda quando a gente falava de reforma da Previdência no governo Temer, era um outro tipo de reforma. Né? Agora, na eleição, a gente tem visto mais de um candidato, o Ciro também fala, né? Via capitalização. Como é que funciona? É formar um novo sistema. Né? Tecnicamente, sempre se discutiu essa hipótese no governo, inclusive quando eu estava lá. Né? Mas ela sempre foi vista como uma coisa para você
conversar na mesa de chope, no fim do expediente, né? Porque todos que estudaram minimamente esse assunto sabem que o Brasil não tem condições de fazer uma mudança de regime dessa natureza. Então está no momento certo, Maílson. O momento de eleição é de vender utopia mesmo, tá? Tudo certo. Talvez seja Quando isso, chegar lá na hora do vamos ver, vai mudar. Qual é o problema do regime de capitalização? É que as pessoas passam a contribuir para a sua aposentadoria. Então, deixam de contribuir para o INSS. Só que o INSS continuará pagando os aposentados. Né? Então, o rombo aumenta. O rombo aumenta, porque tem um déficit atuarial. O déficit atuarial do Brasil, difícil de calcular, mas alguém já fez esse cálculo, seria hoje de um PIB a um PIB e meio. Nós estamos falando de 6 a 10 trilhões de reais de déficit potencial ao longo dos próximos 30 anos. O Chile fez uma reforma dessa, porque o déficit potencial ou déficit atuarial da Previdência do Chile não era tão grande quanto o Brasil. Eles não fizeram todas as bobagens que a gente fez nesse campo. Né? Em segundo lugar, o Chile tinha uma situação fiscal muito sólida, tinha superávit nas contas públicas e, portanto, financiou muito bem essa transição. No Brasil, a não ser que você diga, imagina uma coisa parcial, né? Tem gente boa propondo isso, que você consiga administrar a transição, tudo bem, mas como o Paulo Guedes está dizendo, absolutamente inviável, ele não estudou o assunto. Mas como é que seria de uma forma parcial uma transição? Porque alguém tem que financiar esse déficit de qualquer forma. Não, você fazer uma adesão gradual, né? Ao longo de vários anos, você vai transitar para o novo regime ao longo de 30 a 40 anos. Mas aí significa que a idade mínima é só colocada para as pessoas que entrarem no regime de capitalização? Quem já fizer parte do regime atual não se aposenta pelas regras de idade mínima? Quem não entrar no regime de capitalização se aposentaria pelo regime atual, ou seja... Tempo de contribuição. Contribuição, idade mínima, se for aprovada. Né? Então, eu acho que dá para falar agora em regime de capitalização, mas numa coisa de transição muito suave, que, como eu falei aqui, ao longo de vários anos, o regime antigo desapareça, morra o último aposentado e pensionista. De capitalização, na verdade, cada um paga a sua própria aposentadoria, isso? A capitalização ela foi implantada em um único país, que é o Chile. Muitos países examinaram, mas esbarraram nessa dificuldade, né? Ou seja, cada pessoa poupa para a sua aposentadoria. Então, a sua contribuição é colocada numa conta individual, essa conta é gerida, várias pessoas, é gerida por uma instituição financeira que aplica esses recursos no mercado financeiro interno e externo, e os rendimentos dessas aplicações engordam o fundo e permite a aposentadoria. É como se fosse um fundo de pensão, exatamente. É um fundo de pensão, mas exatamente. Isso não resolve o problema orçamentário rombo, o déficit fiscal gigantesco na Previdência? Não resolve. Pelo contrário, vai até aumentar durante um período e a gente não tem como financiar isso, porque as nossas contas já são deficitárias. Se aprovasse um sistema desse, eu acho que o colapso fiscal seria muito rápido, né? E por que o mercado que endossa tanto o guru econômico Paulo Guedes não se manifesta contra... Olha, os economistas de instituições financeiras, sem exceção, falaram o que eu falei aqui. Olha, é uma coisa muito legal, mas é inviável. Né? Nesse momento, inviável. Porque os economistas do banco, eles são obrigados a fazer conta, tá certo? O trader ele é obrigado a saber a posição melhor que ele deve ficar. Então, o senhor acredita nesse namoro, nessa relação aí entre Bolsonaro e Paulo Guedes? Quer dizer, dá para confiar no ministro da Fazenda como fiador da política econômica, votar num candidato? Porque o que o Bolsonaro tem vendido é que ele não entende de economia, que ele vai terceirizar toda a gestão, toda essa parte para o guru econômico, que eles chamam de posto Ipiranga, é o Paulo Guedes. É nisso que o mercado está apostando as suas fichas. É uma aposta segura ou é muito arriscado, na sua opinião e pela sua experiência? Eu acho que é arriscado. Né? É bom lembrar, o Paulo Guedes é um economista muito respeitado, formado por uma das melhores universidades americanas, catedral do pensamento liberal no sentido europeu, né? Foi professor de 2 universidades, foi professor no Chile. O Joaquim Levy também era e não conseguiu fazer mágica no governo Dilma. Mas é sempre bom lembrar, o ministro da Fazenda não é quem governa, como eu falei aqui. Quem governa é o presidente. Então,
o ministro da Fazenda é um auxiliar do presidente, é uma figura relevante em qualquer governo, em qualquer país, mas não é ele que governa. Por outro lado, eu acho que o Paulo Guedes convenceu o Bolsonaro de algo que vai ser muito ruim para ele, que é a ideia de fazer um superministério da Fazenda. Por que isso é ruim? Porque incorporar no Ministério da Fazenda, como eles estão pensando, o planejamento, a indústria e comércio e mais as atividades de comércio exterior, são 4 num só, né? Desconhece a realidade brasileira. E só faria sentido se você pudesse descartar várias funções desses ministérios, mas não é possível. Você precisaria de uma reforma profunda do Estado. Então, você vai juntar 4 áreas sob o mesmo comando, sem fazer uma depuração. Primeiro ponto, então isso é difícil de administrar. O Ministério da Fazenda já é um gigante hoje, consome 14 horas por dia do ministro, né? Como é que vai botar mais 3 ministérios ali dentro? Segundo, tem um equívoco conceitual. No mundo inteiro, o ministério que elabora o orçamento não é o que executa. Mesmo nos Estados Unidos, o orçamento é feito por um departamento da Presidência da República, e quem executa é a Secretaria do Tesouro. Senão você submete o orçamento à visão de curtíssimo prazo do Ministério da Fazenda, né? Então é um erro, você tem que ser separado. Segundo lugar, um ministro muito poderoso, né? Ele vai ter que ter mais de 24 horas por dia se ele tiver que administrar tudo isso, né? O Ministério da Fazenda é uma peça relevante da intervenção estatal na economia. E a experiência mostra, Amanda, que um ministro muito poderoso, ele tende a criar atritos, sobretudo numa época que ele tem que dizer muitas vezes não. Daqui a pouco ele se sente... Ele se desgasta, Ele né? se desgasta, ele tende a pensar que ele é mais poderoso do que ele é, né? Será fonte de atrito, e será fonte de atrito com o presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso parece ser receita para o fim do casamento. Eu acho que não sim. é coisa certo? boa. Será uma surpresa se essa combinação de um superministro que não considera a realidade brasileira com um presidente que não conhece a economia e vai protestar contra certa medida do ministro, né? E o Paulo Guedes, ultimamente, ele tem mostrado que a falta de experiência dele de lidar com essas questões o está levando a dizer sandices para ser... Ele falou na volta da CPMF, depois parou completamente de participar de eventos e dar Ele entrevistas. fez 2 declarações que mostram a sua inexperiência nesse campo. Ou seja, vai ser muito difícil sair de declarações? De um homem muito experiente no setor privado para entrar nesse mundo complexo do setor público. Primeira declaração, alguém perguntou para ele, como é que vai aprovar a reforma da Previdência se não vai ter maioria? Ele disse, muito simples, quem não votar com o governo é expulso. Escuta, isso não existe no Brasil. A fidelidade partidária existia no regime militar. A fidelidade partidária pode existir em certas democracias muito estáveis e parlamentaristas, como é da Grã-Bretanha, né? Em que você tem mecanismo de punição para o parlamentar infiel. Na Inglaterra, às vezes, quando o assunto é muito importante, o parlamentar tem que votar mesmo que seja de maca, porque o voto dele é importante. É decisivo. Eu morei na Inglaterra e vi isso uma vez. O parlamentar foi de maca, votado, certo? Então, aqui não existe esse mecanismo. O parlamentar brasileiro, ele não tem nenhum compromisso com diretriz partidária, porque nós não temos partidos programáticos no Brasil. Os partidos brasileiros são, em quase sua totalidade, partido fisiológico. Ele aventou aquela possibilidade, né? Se a maioria dos votos de uma bancada for numa determinada direção, então todos os votos da bancada convergiriam daquela maneira. Essa é outra sandice do Paulo, isso não existe. A gente nunca viu isso aqui. Não, isso tinha uma coisa parecida com isso no regime militar, que era o voto de legenda, né? Então, quem votava era o líder da legenda. E isso caiu, porque não podia funcionar assim. O voto de legenda do regime militar, que o Paulo Guedes quer ressuscitar, não existe em nenhum país sério. Isso provavelmente iria exigir modificação legislativa, talvez da Constituição, porque ela viola o princípio, né, da representação. Então, o senhor está dizendo que essa pouca experiência no setor público e certamente pouca experiência política, ou quase nenhuma experiência política, devem jogar contra o... Eu acho que sim. E ele vai ter que torear uma situação complicada. Por quê, Amanda? O próximo presidente será o que vai enfrentar a mais complexa e difícil agenda de todos os presidentes do Brasil. Tá certo? Pelo menos
da Segunda Guerra para cá. Por quê? Ele tem 3 desafios muito sérios a enfrentar. O primeiro desafio é evitar a falência do Tesouro, o colapso fiscal, a insolvência. Isso implica aprovar uma reforma tributária profunda, ou mais profunda do que foi proposta pelo Temer. A previdenciária. A previdenciária, eu falei tributária. Tributária, previdenciária. Segundo, o desafio da produtividade. O Brasil está estagnado porque a produtividade está estagnada. E a teoria econômica mostra que a produtividade é o principal fator gerador de riqueza, emprego e renda de um país. Não é? Terceiro, isso implica ter que fazer a reforma tributária, tem que fazer investimento em infraestrutura, tem que investir em qualidade da educação, não é uma coisa muito simples. E terceiro, o presidente vai ter que enfrentar o agravamento da situação financeira dos estados. Então, isso que aconteceu agora com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pode acontecer com outros. Tem outros na fila aí. A renegociação da dívida. E estados que ficam incapazes de prover serviços básicos à população. Os estados têm a atribuição de prover serviços de educação, saúde e segurança. E o presidente da República do Brasil não pode ficar indiferente a isso, né? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, quando Nova York quebrou, e foi uma comissão da comunidade de Nova York falar com o presidente Ford, Gerald Ford, para pedir ajuda do governo federal, o Ford disse, drop dead, em inglês fica dane-se, seria um outro palavrão. Certo? Então, vocês que criaram o problema, voltem e resolvam. E foi o que aconteceu, Nova York fez um grande esforço, daí vem I Love New York, a maçã, tudo isso foi parte dessa campanha, e Nova York se recuperou. Né? Aqui você não pode dizer isso, você tem que liderar o processo de solução da crise financeira que vai vir. Já tem um boneco disso aí, já tem uma estrutura, mas tem que ser preparado para isso. Né? E não pode ser assim, um ultraliberal que diz assim, vocês que se danem. Né? O problema é de vocês, não é do governo federal. Não, o problema dos estados, quer queira, quer não, é problema do governo federal também. É interessante porque as duas candidaturas, às vezes, são dois extremos, mas algumas semelhanças, eles têm mais semelhanças do que parece num primeiro momento. Por exemplo, as duas propuseram, de alguma forma, uma nova constituinte, embora de maneiras muito diferentes. O general Mourão falou em constituir uma comissão de notáveis, que seria nomeada pelo próprio presidente Bolsonaro, pelo governo e depois submetida a um referendo, a um plebiscito da população, ou seja, mudar, reescrever a nossa Constituição. O senhor participou muito dessa época, né, porque assumiu a Fazenda no governo Sarney em 88, então a gente tinha acabado de nascer a Constituição, estava nascendo na verdade, eu vi o nascer da o senhor viu o nascimento da Constituição Cidadã. Eu já estava na Fazenda como secretário-geral do ministro Bressa Pereira. Da nossa nova carta, que tem, 30 anos, né? E o governo Haddad, né, acabou falando também, ele mesmo falou numa nova constituinte exclusiva também para reescrever a Constituição. É hora, é momento de fazer isso, Maílson? O que você acha dessa ideia? Eu escrevi na revista Veja agora um longo artigo sobre a Constituição de 88. Como você diz, eu acompanhei, vi e venho analisando desde então, acompanhando, né? Em que eu mostro que a Constituição brasileira ela atrasou o país no lado econômico pelos problemas que ela criou no campo tributário, no campo fiscal, no campo das vantagens das corporações e por aí fora. Coisas incríveis, por exemplo, a corporação do judiciário, que foi a mais poderosa na Constituinte, criou algo que não tem em canto nenhum do mundo. O salário do magistrado é um percentual do salário do ministro Supremo. Então, você tem, no Brasil, Estado pobre pagando a um juiz, tanto quanto paga São Paulo. Por isso gera aquele efeito cascata, né? Sempre se aumenta aí, nesse caso, Supremo. Os fiscais do ICMS vão querer o mesmo tratamento. Não é à toa que todos os estados estão quebrando por conta de gastos de pessoal e previdência. Mas também garantiu direitos sociais e a uma minoria de menor poder aquisitivo e expressão, que foram muito importantes. Eu menciono as vantagens, né, da Constituição de 88, em termos de garantias de direitos individuais, a democracia, o empoderamento do Ministério Público, a criação das condições para uma convivência civilizada e por aí afora, né? Agora, eu digo lá que tem 3 formas de resolver os problemas da Constituição, porque são imensos, né? A Constituição botou no texto da Carta Magna a matéria que era em qualquer país é de lei ordinária. Por exemplo, está na Constituição que
o ensino universitário é gratuito no setor público, né? Nenhum país faz isso, né? Então, se você um dia a sociedade se convencer que pode cobrar mensalidades dos ricos, né? Por que o rico entra na Poli aqui na USP, vai para os melhores empregos? Você não vê um pobre entrando na Poli e estuda de graça, né? Com direito ainda de fazer greve, como a gente sabe. Então, veja só, eu digo que tem 3 formas de fazer. Uma é a forma atual. E aos pouquinhos, que são as reformas constitucionais, as emendas, a Constituição. Já foram 99. Aí você levaria 30, 40 anos para resolver o problema. Enquanto isso, o país continuaria estagnado. A segunda ideia, definida por renomados juristas, é uma nova Constituinte. Eu acho uma ideia arriscadíssima. Que aí significaria eleger uma Constituição, um corpo de cidadãos especificamente para fazer isso, para elaborar uma nova carta. Ou pode revestir o atual Congresso... Com esse poder. Com esse poder, né? Mas o risco não muda. A forma muda, mas o risco não. Se o brasileiro não se sente representado pelo atual Congresso e o novo deve ter uma cara muito parecida com a atual, eu imagino dar a esse Congresso, conferir a ele o poder de escrever uma nova Constituição. Não, seria uma coisa horrorosa. Mais do que isso, as corporações que fizeram a festa em 88, elas são muito mais poderosas hoje, são muito mais articuladas, são muito mais imensas. Né? E os congressistas menos estadistas, porque naquela época a gente ainda tinha grandes congressistas. A probabilidade de a Constituição piorar numa Constituinte é enorme. É imensa, isso eu temo. E tem a terceira saída, que é a saída do Nelson Jobim, né, que foi ministro da Justiça. Ministro da Justiça, foi constituinte, né, e ele participou de várias negociações para modificar texto da Constituição, chegar a consensos, convergir opiniões. O Jobim conhece muito a Constituição, né, e a Constituinte. E ele tem uma ideia, que eu acho uma ideia genial, não sei se é viável. Fala o seguinte, vamos concordar em fazer uma lipoaspiração na Constituição. Em vez de 250 artigos, faz 25, só sobre princípios. Mesmo assim, seria quase 4 vezes mais do que a Constituição americana, que é a mais longeva Constituição e muito da história. Enxuta, né? E muito enxuta, tem 7 artigos só, né? Sobre princípios. E depois agregaram alguns artigos cuidando de direitos e garantias individuais. Né? Então, a Constituição desses 231 anos tem 27 emendas. Mas como lá a emenda nos Estados Unidos é cada artigo eles consideram emenda. A primeira emenda no padrão brasileiro teve 10 artigos, é dos direitos e garantias individuais, liberdade de imprensa, etc. Né? Então, eles contaram como 10 emendas. Na verdade, são 18. Nós já temos 99 em 30 anos. Né? Então, eu acho que fazer uma Constituição sobre princípios, né, eu acho que faz todo sentido, até porque os 250 artigos da Constituição, a sua prolixidade, só a Índia e a Nigéria ganham da gente em número de artigos da Constituição. Né? Por quê? Porque a Constituição foi feita sob um princípio do garantismo, né? Que é uma ingenuidade dos constituintes, mas era um ambiente da época. Era o contexto, você estava saindo de uma contexto, ditadura militar. Nós vamos colocar na Constituição todos os direitos dos brasileiros para que um regime militar não venha na frente ou outro regime autoritário. Como se o regime militar não pudesse rasgar a Constituição no primeiro dia, né? E aí eles puseram, para você ter uma ideia, a Constituição de 88 tem um lugar onde o juiz deve morar, sabia? Tem um tipo de polícia, as polícias são civil, militar, rodoviária, ferroviária e assim por diante. Já conversamos muito nesse primeiro bloco, agora só temos 10 minutinhos, eu queria passar por algumas questões muito rapidamente. Câmbio, o que vai acontecer com o dólar? Continua subindo? Olha, depende de quem seja o presidente da República. Tá certo? Se for Bolsonaro, vai para baixo, se for Haddad, vai para cima? Exatamente. Então, Bolsonaro, eu acho que o câmbio vai para 3,50, 3,60, porque o mercado financeiro vai ficar muito eufórico. Se for Haddad, todo Pelo mundo menos num primeiro momento, então, haverá essa retração. Exatamente. Né? Os mais pessimistas dizem que vai ser a visita da saúde. Daqui a pouco vem o problema. Se for o Haddad, com o seu programa econômico, a ideia de tributar spread bancário, evitar a cartelização dos bancos, essas ideias malucas que ele está defendendo, aí eu acho que vai para 5, fácil. Tá certo? O senhor acha que eu sobe acho que vai para 5 fácil, a não ser que ele migre de forma crível para o centro. Né? Portanto, a volatilidade vai continuar. Que é a expectativa nesse segundo turno, né? Se bem que esse negócio de taxar spread, ele já falou hoje de novo, né?
Pois é, isso é uma coisa... E é uma bobagem isso. É uma bobagem completa, né? É uma bobagem completa, porque o spread bancário não vai baixar com tributação, né? Vai piorar, né? Porque o spread bancário deriva de questões muito complexas, a inadimplência, o tributo. O Brasil é o único país que tributa as transações financeiras, né? E se não tributar as transações financeiras, a arrecadação vai cair e fica muito pior para efeito de controle do déficit, né? Então, eu acho que o mercado financeiro vai estressar se o eleito for o Haddad, mesmo que ele anuncie o ministro está fazendo. As pessoas vão primeiro pagar para ver. Projeção de crescimento para esse ano e para o ano que vem, com que a tendência as Esse ano, nós, na tendência, estamos projetando 1,2% só de crescimento. Menos do que o Banco Central. Menos do que o Banco Central. Nós começamos com 2,8%, né? Para o próximo ano, dependendo de quem seja o presidente... Tudo depende. Mas admitindo que seja um presidente que crie confiança, evite um pânico e assim por diante, aí nós vamos começar a crescer muito rapidamente para 2,5%, que para o padrão recente do Brasil não é um mau número, né? Porque isso vai ocupar rapidamente a capacidade ociosa, que é muito grande, desemprego, a capacidade ociosa na indústria. Então, antes de começar a fazer investimento, a gente ainda já pode usar a capacidade instalada, ociosa, disponível. Os economistas chamam isso de recuperação cíclica, não é porque fez mais investimento ou porque ganhou produtividade, é porque aproveitou melhor os fatores de produção. Mas aí os investimentos e a confiança também voltam, né? Sim, num ambiente saudável e positivo. Mas não a ponto de ser ele a fonte principal do de crescimento, motor. vai levantar tempo. O investimento é importante porque no curto prazo ele é demanda, portanto anima a economia. No segundo ponto ele é oferta, ou seja, aumenta a capacidade produtiva do país. Tem um efeito duradouro. Petróleo, né? As pessoas estão preocupadas, o preço da gasolina, um petróleo tipo Brent, acho que chegou a $83 hoje. Qual o impacto disso no Brasil, no dia a dia das pessoas? Olha, no Brasil você pode ter um impacto muito pequeno, eu acho, na inflação, na medida que as empresas não podem repassar o preço porque tem um processo de baixo crescimento, poder de transferência do preço ao preço dos aumentos do petróleo é muito baixo no Brasil. Do ponto de vista da economia, liquidamente é favorável ao Brasil, porque o Brasil está se tornando rapidamente um exportador líquido de petróleo, né? E as últimas informações são que o petróleo do pré-sal ele é mais competitivo do que alguns tipos de extração do petróleo de xisto dos Estados Unidos, o que significa que vai aumentar muito a atratividade do pré-sal nos leilões de petróleo. Então, como que a gente teve agora recentemente, exatamente, né? Exatamente. Então... Ao longo do tempo, agora vai arrecadar mais de 200 bilhões de reais. Mas e essa política de subsídio do diesel empregada pelo atual governo? Isso não é sustentável, né? Não é sustentável, é um problema mais para o próximo governo. Exato. Acho que já vai começar no dia 1 já vai começar tomando essa problema. decisão difícil, né? Que é manter ou não o subsídio, né? Porque manter o subsídio num país pobre como o Brasil, você subsidiar o diesel, se fosse só de caminhoneiro, você ainda começaria a discutir, mas todo mundo né, que usa ônibus, carros a diesel, né, motores a diesel... Quer dizer, na verdade, você tem que tirar de algum setor para dar para outro, né? Isso, além das distorções que isso causa na economia, isso cria um problema fiscal brutal para o governo. Em falar em problemas fiscais, é preciso uma repactuação dessas desonerações tributárias, isenções fiscais que foram feitas ao longo do ano para vários setores da economia. Isso vai precisar ser revisto, porque isso consome uma grande parte do orçamento. Acho que pelo menos, sei lá, 300 bilhões, né? Há várias contas. Olha, eu acho que todos os candidatos estão comprometidos com essa ideia. Não é tão simples. Primeiro que você tem que obedecer ao princípio da anterioridade. Portanto, se acabar no próximo governo, só vai entrar em vigor em 2020. Mesmo que a jurisprudência em torno do assunto não seja tão sólida, os contribuintes vão entrar na justiça se o governo quiser fazer valer já no princípio. Segundo lugar, grande parte das desonerações dificilmente tem como eliminar. Por exemplo, abatimento por despesas de educação e saúde, de que se vale a classe média para a declaração de imposto de renda. Eu acho difícil que um governo queira acabar com isso, embora do ponto de vista econômico e social não faça muito sentido. Não é? É uma maneira de reduzir a tributação das pessoas que têm condições de pagar uma escola ou de tratamento de saúde de maior custo. Tem o Simples. O Simples é uma aberração
no sistema tributário brasileiro, seja porque é uma tributação em cascata, uma espécie de um cordão sanitário para isolar a pequena e média empresa do caos tributário, né? Além disso, o enquadramento no Simples é o mais alto do mundo para um regime favorecido para a pequena e média empresa. Eu não vejo condições de mudar isso. Não tem como mudar tudo da Zona Franca de Manaus, porque grande parte dos incentivos da Zona Franca de Manaus está garantido pela Constituição. Isso esbarra em muitos interesses de grupos poderosos, de setores bem articulados. Eu diria que tem coisas que foram feitas no governo Dilma que tem todas as condições de eliminar. Por exemplo, a desoneração da folha, que foi um grande equívoco, certas isenções para indústrias como automobilística, você pode rever. Tem que desmontar mas isso. Desmontar todo esse castelo, né, sólido, digamos, de desonerações que estão ora na Constituição, ora nas tradições, ora em legislação já incorporada no modo de ver da classe média e até da classe rica, é muito difícil. Mas tem que tentar, eu acho. Maílson, vamos lá então para o nosso pinga-fogo final. Lava Jato. Lava Jato é uma grande revolução no Brasil, né? Pela primeira vez, poderosos foram para a cadeia. Pela primeira vez, políticos de grande nome pagaram o preço da corrupção. Eu acho que é o grande exemplo, apesar dos excessos, que o Brasil deu para o mundo. Paulo Guedes. É um economista respeitado, bem-sucedido no mercado financeiro, tem a ambição de ser um grande ministro da Fazenda. É bom que ele tenha essa condição, essa ambição. Agora, ele tem revelado, até este momento, grande desconhecimento da complexidade do governo, da complexidade do setor público, da complexidade de negociação política de reformas complexas. Eu espero que ele, ao longo dos próximos meses, se o Bolsonaro ganhar, ele faça uma imersão, né, total no setor público, para ver que, ao contrário do que tem parecido nas entrevistas dele, não é tão simples quanto ele imagina. Alckmin. Alckmin é um homem experiente, infelizmente foi candidato a presidente num momento difícil, né, em que havia um certo ódio na sociedade, uma indignação com a corrupção, uma desesperança com a estagnação e o desemprego, né, e ele não soube se livrar, não é, do problema de esse sentimento ser capitalizado por um capitão reformado que fazia um discurso populista no estilo Trump. E, por outro lado, eu acho que o Alckmin subestimou o papel das redes sociais nesta eleição. Eu mesmo subestimei também, mas é um homem muito sério. Ciro. Ciro foi um governador muito bom do Ceará, um prefeito muito bom de Fortaleza, mas o Ciro é um homem que não tem serenidade para reagir, não é? Ele reage na lata a qualquer provocação. Isso é um defeito mortal para alguém que quer ser o líder de um país. Haddad. Foi um grande ministro da Educação, alguém tem restrição contra ele, é um intelectual bem formado em Direito, Economia, professor universitário, né? Ele está exercendo um papel que nunca pensou na vida, de ser o avatar do Lula, né? Uma figura secundária, e está defendendo, por isso, visões para ganhar a eleição, visões de mundo que não se compadecem com a realidade do país. E o Bolsonaro? Bolsonaro é um capitão reformado do Exército, baixo clero, em 28 anos, eu acho que dificilmente terá havido isso no Brasil. E baixo clero é o parlamentar em que os líderes não enxergam potencial, né? O baixo clero é o parlamentar que não é indicado para relatar um projeto, presidir uma comissão, fazer parte da mesa, não é? Então, o parlamentar baixo clero de 28 anos diz muito da capacidade de liderança que se vai requerer do Bolsonaro para dirigir um país tão complexo como o Brasil. Eu acho que é muito difícil ele fazer uma coalizão, gerenciar a coalizão e dar ao país as reformas de que o país necessita para deixar para trás essa terrível recessão e voltar a aspirar a ser um país desenvolvido. Maílson, muito obrigado. Uma delícia conversar com o senhor de novo. Volte sempre. Foi um prazer, Amanda.
Muito obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que na próxima edição do É Notícia, que nós vamos gravar com 2 cientistas políticos, já estaremos aqui repercutindo o resultado do primeiro turno com os 2 concorrentes, os 2 adversários do segundo turno. Eu te espero até lá, vai ser emocionante, a gente se encontra.